Sua câmera tá desligada já. Porque é isso que um sacerdote faz. Ele adora, ele ora, ele ministra diante do Altíssimo, né? Então, olha que interessante. Vamos abrir a Bíblia aí, não estava no script, mas eu queria ler com vocês em Apocalipse. Abram no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Olha que tremendo, irmãos. Todo mundo aqui, todos vocês que estão me ouvindo, sabem o contexto desse livro, né? É um livro que diz respeito aos últimos dias. João, o apóstolo, estava preso em Patmos, ele estava exilado na ilha de Patmos quando o Senhor o visita. Então, ele tem essas visões. Então, João estava ali em Patmos e ele ouve uma voz poderosa para que ele escrevesse as cartas às igrejas da Ásia Menor, que é a atual Turquia. Então, olha o que ele vai dizer aqui a partir do versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, e como a neve, e os olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E quando eu vi, caí sobre os seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, eu acredito que todos aqui conhecem essa passagem de Apocalipse. Mas eu queria chamar a atenção para vocês em relação a um detalhe aqui. Quando João vê Yeshua glorificado, ele então começa a descrever o Filho, as suas vestes, o seu cabelo, os olhos. Mas olha que interessante, irmão. Como Jesus aparece para João na ilha de Patmos. Como Jesus se apresenta para João na ilha de Patmos. Já pararam para pensar nisso? Jesus está aqui com vestido sacerdotal. A roupa está lá, comprida, com peitoral de ouro. Jesus se apresenta para João, na ilha de Patmos, como sacerdote. Ou seja, Jesus é o sacerdote dos céus. Jesus é o sumo sacerdote. Amados, existe um erro que se ensina e que se prega de que Satanás era o chefe da adoração dos céus. É uma coisa que todo mundo fala, que todo mundo prega, que todo mundo divulga, e todo mundo dá esse ibope para o diabo, que ele era o líder da adoração do céu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O líder de adoração dos céus
Nunca foi Satanás, foi Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote do céu. Sempre foi ele o responsável por conduzir toda a adoração, de recebê-la para si mesmo e também devolvê-la ao Pai. Jesus é o sumo sacerdote dos céus. Olha que coisa tremenda. Vem comigo e abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Olha o que diz a partir do versículo 1. E ele diz assim: Paulo, espero que todos já tenham encontrado o texto. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E olha essa expressão, irmãos. Continue comigo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero ler de novo esse texto, assim, para ver se você fica escandalizado. Bendito, bendito seja o Deus e Pai. Espera aí, Jesus tem Deus? Jesus tem um Deus? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Se isso não te escandalizou, meus irmãos, Jesus tem um Deus. E o Deus dele é o Pai dele. Isso é muito sério. Isso é muito sério, meus irmãos. Preste atenção nisso. Nós seremos semelhantes a ele, não apenas no corpo glorificado, mas também no seu ofício sacerdotal. Ele é o sumo sacerdote dos céus e ele ministra diante do Pai. Aleluia! Então, o sacerdócio não começa na terra com a tribo de Levi. O sacerdócio é eterno e começa nos céus com um filho. Aleluia! Então, irmãos, nós estamos sendo chamados pelo Espírito, nesses dias, a restaurar o principal ministério da igreja, que é não ministrar aos homens, mas ministrar a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo em uma geração em que a noiva gasta tempo, dinheiro e energia para ministrar a noiva. É uma noiva que tem um olhar para si mesmo. É uma noiva que faz música para cantar para a noiva. É uma igreja que prega para a noiva. Mas, irmãos, o Senhor está chamando uma igreja para cantar e adorar, e tudo que ela faz é para o Filho e pelo Filho, para que isso atinja o Pai. Chega de uma noiva casada consigo mesmo. É tempo de uma noiva que coloca o principal. Nós somos uma geração de uma plateia de um homem só, Jesus Cristo. Irmãos, quem tem que gostar do culto, quem tem que escolher as músicas e quem tem que dizer o que se prega é o Espírito Santo, porque o principal papel do Espírito não é nos divertir e nem nos dar dons, e nem nos dá poder. O principal ministério do Espírito é revelar Yeshua, é revelar o Filho. O Espírito Santo, que é Deus, não chama atenção para si mesmo, ele chama atenção para o Filho, ele quer levar a noiva para o Filho. O Espírito Santo é o maior amigo de Jesus, e o Espírito Santo quer operar o seu principal ministério, que é revelar a face e o rosto de Yeshua. Essa é a tarefa. Deus vai levantar. Eu acho que isso aqui não acontece na igreja de vocês, não, só na minha, né? Aquela pergunta ridícula que você faz. Irmão, o que você achou do culto?
mas assim, você não tem que achar nada, o culto não é para você. A reunião não é para nós. A música não é feita para você. E quando se prega, nem mesmo a pregação, em primeiro lugar, é para o povo. Eu estou pregando para a glória de Deus. Ou seja, o ministério sacerdotal é colocar as coisas no seu devido lugar. É colocar a ordem nas coisas. E a ordem é o Filho, porque o Pai exaltou Jesus e colocou sobre ele um nome que está acima de todo nome, para que no céu e na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobre diante do Filho. E o apóstolo Paulo vai dizer que no final de tudo, Yeshua vai pegar todo o cosmo e toda a criação e toda a glória e vai devolvê-la para o Pai. Aleluia! Glória. O fim de tudo é a glória de Deus. Uma igreja sacerdotal entende que o fim de todas as coisas é a glória. É a glória. A morte de Jesus na cruz do Calvário, irmãos, foi para salvar a mim e a você. Aleluia! Mas esse não foi o principal motivo da morte do Filho na cruz. O principal motivo do Filho morrer na cruz foi para a glória do Pai. Missões. Irmãos, existe um entendimento de missões hoje. Missões. Eu vejo muita gente falar que missões é o que age no coração de Deus. Missão é o centro do plano de Deus. Missão é o centro do propósito de Deus. Nunca foi. Nunca foi. O fim de tudo é a glória de Deus. O fim de tudo é a glória do trono. Então, o principal propósito... Sabe por quê? Que os últimos dias, sabe por que a colheita dos últimos dias, sabe por que a última onda missionária dos últimos dias, ela vai ser tão poderosa, porque vai ser uma geração de missionários que está queimando para expressar a glória do Filho e do Pai e do Espírito. Não é para angariar prosélitos para a nossa religião, mas é a glória do Pai. Todos os missionários, todas as grandes ondas missionárias, sejam os morávios, seja David Brainerd, seja George Whitefield, seja os irmãos Wesley, todos eles queimavam por uma coisa, irmãos: a glória de Deus. E aqui eu quero falar sobre algo. A diferença de adoração com bajulação. A diferença de adoração e bajulação, né? O pessoal tentava bajular Jesus e falava assim: eu não estou fazendo nada para mim mesmo, eu estou fazendo tudo para a glória do meu Pai, então por que você está me chamando de bom? Jesus, Deus, não aceitou elogios e palavras para ele mesmo, porque existe uma briga ali, desculpa a expressão, tá, irmãos? Não se escandalize. Existe ali um problema ali na Trindade, tem um negócio ali na Trindade que acontece desde a eternidade. O Pai dá glória para o Filho, o Filho devolve a glória para o Pai, aí o Pai passa: não, meu filho, mais glória aqui para você. Não, Pai, a glória é sua. Não, filho, mas eu quero te glorificar. Não, Pai, mas recebe a glória aqui. Aí o Espírito Santo fica dando glória para os dois. E aí o Filho e o Pai ficam dando glória um para o outro. Toda a eternidade, essa dança, essa pericorese dentro da Trindade, um glorificando o outro, um dando glória um para o outro, e nenhum chamando atenção para si mesmo. Aleluia! Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! Então, quando você fala de uma igreja sacerdotal, você está falando de uma igreja cuja o propósito principal é a glória de Deus. É a glória de Deus. Eu sempre digo
que a essência do ministério profético é João, capítulo 3. Um dia, João Batista estava batizando no Jordão, e aí alguém foi falar com ele que a igreja de Jesus estava ficando mais popular do que a dele. E alguém foi falar, o povo lá tá seguindo mais o Senhor, Jesus, do que você. Devia ser evangélico, irmão. Devia ser obreiro de João e estava preocupado com o crescimento do outro, né? Então e aí, o que acontece? João define muito bem quando ele diz: você não entendeu nada. Eu sou o amigo do noivo. E o meu propósito se cumpre nele. O amigo do noivo, o único papel do amigo do noivo é levar a noiva para o noivo e sair de cena. Nós temos uma geração de líderes que quer levar a noiva para o quarto, ficar lá no quarto também, abrir o frigobar, ele sabe, não, o amigo do noivo ele entrega e sai. E aí João vai definir perfeitamente isso, dizendo: importa que ele cresça e que eu diminua. Uma igreja sacerdotal entende a sua principal tarefa. E quando essa revelação cair na igreja, nós vamos ter uma geração de líderes que trabalha para ficar desempregado. Porque o verdadeiro pastor, ele não trabalha para perpetuar a si mesmo, nem o seu ministério, nem o seu nome. Ele trabalha para gerar filhos que sobrepujarão a ele e que crescerão maior do que ele, e ele transmitirá o legado e ele sai de cena. É por isso que Paulo vai dizer, vocês têm muitos mestres, vocês têm muitos instrutores, mas vocês têm poucos pais. Porque nós vivemos uma geração que não sabe sair de cena. E na hora de passar o bastão para os filhos, fica disputando o bastão dos filhos, perpetuando a si mesmo. E Davi, como ele era um sacerdote, ele entendeu isso. E o Senhor chegou a Davi e disse: Davi, você não vai construir uma casa para mim. Quem vai construir uma casa para mim, Davi, é o seu filho. E sabe o que Davi fez, meus irmãos? Preste muita atenção nisso. Sabe o que Davi fez? Davi não ficou ressentido, resmungando de que não seria ele o cara que cortaria a fita da construção da casa de Deus. Sabe o que Davi começou a fazer? Desde aquele momento em que o profeta disse que ele não construiria a casa, mas sim o seu filho, ele correu e ficou anos ajuntando material para que o seu filho pudesse então construir a casa de Deus, porque não dizia respeito a ele, nem o nome dele, mas dizia respeito à glória. Então, não importa quem vai construir a casa, eu vou juntar material para o meu filho construir, porque não tem a ver comigo, não tem a ver com o ministério, nem o meu nome, tem a ver com a glória, tem a ver com a perpetuação do nome de Yahweh em Israel, em Jerusalém, para todas as nações da terra. Então, um povo sacerdotal, ele está edificando uma casa não para si mesmo, mas para a glória. E para que a presença, então, descanse sobre a cidade, sobre a minha família, sobre a casa, sobre as nações. Porque se não é este o nosso coração, nós estamos perdendo o nosso tempo, nós estamos só edificando totens para o nosso próprio nome e nossa própria glória. Então, o principal propósito de uma igreja sacerdotal é a glória, é a presença. Por que gastar, irmãos, tempo orando? Por que gastar tempo
mantendo um lugar de oração. Por que gastar tempo? Sabe por quê, irmãos? Nós queremos um lugar para que o Senhor repouse a sua presença em cada cidade, em cada lugar onde nós estamos. E tudo que nós queremos é que Jesus desça. Irmãos, eu posso falar uma heresia, assim, né? Depois a Ivonete, mas o Edilson aí resolve, mas eu vou falar umas heresias aqui. Eu tenho uma heresia. Antes de Jesus voltar, né? Porque eu não sei se você sabe, irmãos, o céu é físico. O céu é matéria. Tem gente que pensa que a gente vai virar um monte de holograma e de fantasminho quando Jesus voltar, assim. Tem gente que pensa que o corpo glorificado é um negócio assim que atravessa a parede, né? A gente vai assim, a gente pisa na grama, ela nem amassa. Irmão, nós vamos comer no céu. O céu é físico, é matéria. Nós vamos sentar com Jesus na mesa das bodas do Cordeiro, e Abraão, Isaac e Jacó, e vai ter um churrascão, como diz aí, vai ter carne gorda, vinhos purificados. E eu sei que tem muita gente alegre agora com essa notícia. Aleluia. Irmãos, o céu é físico. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Pai, cuja face nem com o corpo glorificado nós veremos, porque mesmo com o corpo glorificado, meu filho, se você se apresentar diante do Pai, você desintegra, você vira átomo. E é por isso que Jesus teve que descer, para ganhar um corpo físico, para que a gente pudesse ver o rosto do Pai no rosto do Filho. Uau! Tem um homem. Sabe aquela cena de Apocalipse, capítulo 4? Raios, trovões, relâmpagos, seres estranhos, tremendos e terríveis voando ao redor do trono. E o salmista, no Salmo 96, ele ainda vai dizer que Deus, ele esconde o trono dele sobre uma nuvem de escuridão e de tempestade. Sabe por que é isso? Isso é proteção para não desintegrar anjo, não desintegrar o céu, não desintegrar o universo. Sabe, esse lugar tem um homem judeu de 33 anos que habita no meio das chamas eternas. Um homem de carne e osso. E ele está lá, real. Isso é glorioso, não é, irmãos? E eu entendo que Jesus pessoalmente vai descer nos últimos dias e entrar em lugares, entrar em igrejas, entrar em reuniões, entrar em casas. Jesus mesmo vai descer, vai se apresentar. Porque quando eu estive em Israel, eu ouvi relatórios de milhares e milhares e milhares de árabes que estão vendo Jesus em pessoa. Jesus em pessoa está se apresentando e aparecendo para árabes, irmãos, no Oriente Médio, dizendo: eu sou Yeshua, eu sou Deus. E sabe por que isso está acontecendo, irmãos? Porque Deus começou um movimento de oração nas nações. E quanto mais a igreja orar e adorar e se tornar uma igreja sacerdotal, mais a presença vai começar a se manifestar, né? O meu amigo Michel Duque Estrada, ali que tem a casa de oração Liberdade Rio, no Rio de Janeiro, né? Quando eles começaram a orar ali na Vila Mimosa, que é a maior zona de prostituição da América Latina, né? Moças, meninas, prostitutas, começaram a ver um homem vestido de branco dentro do prostíbulo, pedindo para que elas saíssem daquele lugar e procurassem o Senhor Jesus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando a igreja se conectar no céu e na terra, esse incenso, quando a nossa oração não for a nossa oração, mas quando a igreja começar a ouvir o que o sumo sacerdote dos céus está orando e nós liberarmos na terra essa mesma oração, irmãos, o mundo em um ano verá o que a igreja não fez nos últimos 100 anos. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Então Jesus está nos céus como sumo sacerdote, intercedendo diante do trono
clamando. Não fica triste, ninguém ora por você, porque Hebreus fala que ele está, nesse momento, intercedendo por todos aqueles que hão de herdar a salvação, meu irmão. E eu desconfio, eu desconfio que não tem uma oração que Jesus faça que o Pai não vai atender. A oração é a linguagem dos céus. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Salmo, no capítulo 1, Salmo, capítulo 1. Salmo, perdão, capítulo 2, capítulo 2. Olha o que diz, irmãos. Preste atenção, a partir do versículo 6. O espírito de profecia desce sobre Davi e Davi escreve essa loucura aqui. Olha só. Eu, porém, ungi o meu rei. O pai falando com o filho. Eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte, o Monte Sião. E ele diz, recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és o meu filho. Hoje eu te gerei. Olha isso, irmão. E ele vai dizer, pede-me, e eu te darei as nações por herança. Irmãos, olha só. Davi, ele entra no nível profético. Davi, ele entra... Alguém está com o microfone ligado. Está dando uma interferênciazinha aí. Davi, ele entra num lugar profético. E ele vê o pai conversando com o filho. E olha o que ele ouve. O pai dizendo assim, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e a extremidade da terra por sua possessão. O pai pedindo para o filho orar, pedindo para o filho interceder, para que ele pudesse dar ao filho as nações por herança. A adoração e a intercessão é a linguagem dos céus. É a linguagem da Trindade. E uma igreja sacerdotal, ela vai entender e compreender isso. Jesus foi o primeiro sacerdote. E aí eu quero fazer uma pergunta, não sei se alguém vai se arriscar. Se ninguém se arriscar, Ivonete e Edilson, eu pergunto para vocês dois, tá? Qualquer pergunta que eu fizer e alguém não responder, eu pergunto para vocês dois, tá bom? Quem foi o primeiro sacerdote da terra? Se Jesus é o primeiro sacerdote dos céus, quem é o primeiro sacerdote da terra? Alguém pode me dizer quem foi o primeiro sacerdote da terra? Hã? Moisés. Alguém falou Moisés. Eu. Alguém tem algo diferente de Moisés? Não, também. Eu pensei Moisés. Eu pensei em Arão. Arão. Alguém falou Arão. Jesus. Ivonete e Edilson, vocês dois. Eu estou doido para ouvir vocês dois também. Qual que foi? Vocês dois estão ouvindo em Para mim foi Melquisedeque. Ninguém acertou. Ninguém. Para mim foi Jesus. Não. Abel. Jesus já é. Jesus sempre Está na foi. eternidade. E Abel? Adão. Adão foi o primeiro sumo sacerdote. Antes de Abel? Mano. É verdade. Qual era a tarefa de Adão? Cultivar Cuidar. e guardar Isso. e cuidar. Cultivar e cuidar da terra. Adão foi o primeiro. Irmão, as pessoas pensam que Adão estava sem roupa. Não é que Adão estava sem roupa, irmãos. É porque a roupa de Adão era de glória.
Adão deu nome a todos os animais da terra. Irmãos, a gente não está numa aula presencial, porque se a gente tivesse um quadro branco aqui, atrás de mim, a gente precisa entender isso. Todo mundo pensa que o Éden cobria toda a terra. E não era. O Éden era a conjunção da eternidade na terra. E o papel de Adão seria espalhar o Éden por toda a terra, até que todo o Éden pudesse cobrir a terra inteira. Adão foi feito à imagem de Jesus Cristo. Ele era irmão gêmeo de Jesus. E o trabalho dele seria, então, essa interseção entre o céu e a terra, o Éden. E sabe o que pairava sobre o Éden? A cidade celestial. E, amados, o que Jesus veio fazer foi terminar aquilo que Adão não concluiu, que era fazer com que a nova Jerusalém viesse e descesse. Irmãos, tem gente que fala que vai subir para o céu, né? Jesus vai vir e nós vamos para o céu. Só que tem um problema, porque você vai subir para o céu e aí Jesus está descendo para a terra. Eu acho que Jesus vai deixar um anjo lá com a plaquinha assim, tipo assim, desce. Irmão, meu amado, vai ter que descer, porque o céu vai descer para a terra. E eu não vou entrar nesse assunto, mas essa é uma questão escatológica muito séria. E quando você fala para um judeu, porque o judeu, se tem alguém que entende o que significa aliança, se tem alguém que entende o que significa fidelidade, é judeu. E se você falar para um judeu que a gente vai para o céu, ele vai falar assim, meu amigo, a gente está com um problema muito sério aqui, porque você está falando que a gente vai para o céu, mas Yahweh garantiu na Torá que ele escolheu essa cidade, Jerusalém, para ser a capital eterna do seu trono para todo o sempre. Amém. Aquilo que Adão não concluiu é aquilo que a igreja vai concluir. Nós vamos... Sabe o que a gente vai ficar fazendo 1000 anos no milênio? Sabe o que a gente vai ficar fazendo no milênio 1000 anos, irmãos? Orando na casa de oração para todos os povos em Jerusalém. Sabe fazendo o quê? Preparando a terra para acoplar aquela cidade que vai descer ataviada como uma noiva para o casamento. Tem gente que acha que nós vamos ficar toda a eternidade, vão deitado numa nuvem, lá no céu, tocando harpa. Né? Sabe o que nós vamos fazer por toda a eternidade? Além de adorá-lo e conhecê-lo? Aula número 5.477.598. Hoje nós vamos, ainda no primeiro ponto, vamos falar mais de quem Deus é. Além de passarmos toda a eternidade conhecendo, nós vamos restaurar todo o cosmos. Nós vamos restaurar todos os planetas e galáxias, todo o universo que foi destruído pela ação da rebelião universal de Satanás. Nós vamos reconstruir tudo. Ou você acha que Deus fez Marte, Júpiter, Saturno do jeito que eles são hoje? Nós vamos passar toda a eternidade restaurando galáxias, universos e dimensões para a glória de Deus. A eternidade é muito mais divertida do que você possa imaginar. Mas, terminando o início da minha introdução para a aula,
nessa noite. E a Ivonete, mas o Edilson assistiram a minha primeira aula, e eles sabem que eu não falei absolutamente nada do que eu estou falando hoje aqui para vocês. Mas eu não fugi da essência. Nós temos uma tarefa. Nós precisamos entender o nosso papel sacerdotal hoje, porque, irmãos, eu quero dizer algo para você. Tudo o que você será na eternidade vai ser construído e estabelecido nessa vidinha que você tem biológica aqui na Terra agora. Você consegue entender isso? Vem comigo aqui. Se você viver 60 anos, 70 anos, essa vidinha ínfima define a sua posição no reino para todo o sempre. Talvez você passou toda a vida orando pela Coreia do Norte. Existe uma grande possibilidade de você ser governador da Coreia do Norte no milênio, porque o sacerdócio é a escola de reis. Porque quando oramos, nós estamos aprendendo a reinar. Amados, nós precisamos tirar a igreja das obras de palha, de madeira e feno e trazer a igreja para o ofício e para a sua verdadeira identidade, que é ser uma casa de oração para todos os povos. E, meus irmãos, e quando eu falo casa de oração, eu não estou falando necessariamente de um lugar que ora na cidade. Nós temos, irmãos, a Ivonete e o Edilson sabem disso, nós temos uma sala de oração em Goiânia, nós temos um lugar que ora, e até então a palavra é continue, mas o meu anseio é que o espírito de oração perpasse as portas daquela sala de oração e se espalhe por Goiânia, e se espalhe pela casa, até que não precise mais de uma sala única na cidade. O espírito de oração vai tomar famílias, vai tomar casas, vai tomar todos os lugares, todos os cantos, e aí não vai precisar mais de base de oração Antioquia em Goiânia. A nuvem de oração vai se espalhar e vai ter oração na praça, vai ter oração na rua, vai ter oração dentro dos terminais de ônibus, vai ter oração em todos os lugares. Esse é meu anseio. Esse é o sonho. Irmãos, tem coisas que ainda Deus não deu e não derramou. Meus irmãos, é porque nós não temos condição de suportar o nível de presença que vai derramar nos últimos dias. Nós vamos nos contaminar, nós vamos nos perder, nós vamos nos corromper. É por isso que Deus, antes do grande e terrível dia do Senhor, e antes desse último e tremendo derramar do Espírito na terra, Ele precisa restaurar a nossa identidade para que a gente não roube a glória que não é nossa. Ele vai fazer isso nos últimos dias. Ele vai ter essa igreja, ele vai ter esse povo que não chama atenção para si mesmo, mas que chama atenção para a glória do Senhor. Eu disse um pouco isso na segunda-feira passada. Irmãos, quem não se angustiou com esses milhares de mortes no Brasil? Quem não se angustia? Porque hoje, quando alguém tem câncer, é praticamente uma sentença de morte. Onde estão as curas do século XX? Onde está a igreja de Atos? Irmãos, será que alguém como eu já se sentiu humilhado e angustiado ao ler o livro de Atos dos Apóstolos? E ver o poder e a glória e a autoridade que havia na igreja dos primeiros dias? Glória a Deus pelas gotas que ainda têm caído na terra seca da nossa geração. Mas não é com essa igreja que Jesus vai terminar as eras. Não é com essa igreja que o Senhor vai fechar a história. Mas o que vai se cumprir nesses últimos dias é Isaías capítulo 60. Eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti vem surgindo a glória do Senhor.
A igreja dos últimos dias não vai ser só ungida. A igreja dos últimos dias vai conter a glória, a presença. Então, amados, eu quero repetir algo que eu disse na segunda-feira aqui. A necessidade dos nossos dias é de restauração, é de uma reforma, não de avivamento. Nós temos clamado muito por avivamento, nós temos desejado muito avivamento, mas nós precisamos entender que o vinho novo não pode ser colocado em odres velhos. E, amados irmãos, mais do que avivalistas, nós precisamos de homens reformadores, homens que vão entrar dentro das denominações e das instituições e vão colocar a casa em ordem e vão reedificar os muros e vão reconstruir aquilo que se perdeu. E eu quero dizer um princípio espiritual para vocês aqui nessa noite. Todas as vezes que Deus vai fazer algo na terra, a primeira coisa que é restaurada é o altar, é o sacerdócio. É o lugar da busca, é o lugar de ouvir, é o lugar de esperar nele, diante dele. É tempo de Esdras e Neemias se levantarem. Porque, irmãos, se vier avivamento, vai vir avivamento e vai vir poder, e vai acontecer o que aconteceu na igreja do século XX, em muitas vezes. Vem poder, cura milagrosa, milagres, sinais, e depois de 3 anos, o vinho se derrama e se perde. E o Senhor não vai fazer de novo dessa forma. O que aconteceu no século XX, no século XIX, não vai acontecer no século XXI. Não é mais um avivamento, é um casamento. Nós não estamos buscando mais avivamento, não, irmãos. A gente está em outra. Pelo menos aqui em Goiânia, a gente está em outra. O nosso foco é outro. A gente está aqui, é numa outra vibe. Se vier avivamento, amém. Se tiver cura, glória a Deus. Mas se não tiver também, não tem problema, não. A gente vai permanecer e permanecer, ajuntando material, ajuntando tijolo, porque o alvo é o casamento. É as bodas do Cordeiro. Esse é o propósito de restaurarmos a identidade da casa de Deus como uma igreja sacerdotal. Nós estamos preparando um lugar para um povo para o casamento. E se nós olharmos para o livro de Esdras e Neemias, nós podemos resumir o livro de Esdras e Neemias, se você está anotando isso, nós podemos resumir o livro de Esdras e Neemias em 3 palavras. 3 palavras, né? Altar, casa e muros. Porque o livro de Neemias nada mais é do que uma continuação do livro de Esdras. E se nós pudéssemos, então, resumir toda essa história, a gente resumiria em 3 palavras-chave: altar, casa e muros. O que isso significa? E é nessa ordem. A ordem é muito importante. Jerusalém estava em ruínas. Os muros estavam caídos. A terra abandonada. E a primeira pessoa que Deus envia no fim do cativeiro para restaurar é um sacerdote. Não um apóstolo, porque Neemias é uma figura apostólica. Neemias é um reformador. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito importante entendermos isso. Os muros estavam caídos, irmãos. Tudo estava em ruína. Mas quem Deus envia primeiro para uma Jerusalém queimada e destruída? Um
sacerdote. E a primeira coisa que Neemias faz é restaurar o altar. Porque sem altar, coisa nenhuma pode ser construída e edificada. As nossas obras são pífias, o poder é pouco, as curas são fracas e frágeis, porque, irmãos, nós queremos edificar muitas coisas sem primeiro restaurar o altar. E eu disse aqui na segunda-feira aos outros irmãos que o Senhor parou o mundo, o Senhor parou tudo para que nós pudéssemos entender que nós precisávamos começar pela coisa certa, restaurando primeiro o altar das nossas casas, das nossas famílias, das nossas vidas. Eu disse aqui na segunda-feira, irmãos, que houve um evento no Brasil no início do ano passado, encheram estádios, todo mundo tirou o sapatinho, balançou para cima e falou, agora nós vamos para as nações. Deus falou, ninguém vai para a nação coisa nenhuma. Aí todo mundo fica trancado dentro de casa, porque ninguém vai pregar uma mensagem se primeiro na sua casa e na sua vida o altar não estiver restaurado. Deus não tem atalhos, e Deus não pega atalhos, irmãos. E não se emociona com as nossas músicas e com os nossos gritos de guerra. Deus tem princípios, e a primeira coisa que deve ser edificada é o altar. Como enviar, irmãos, os filhos para as nações, se nem nas nossas casas o culto, a ceia, o culto doméstico está acontecendo? Então, põe o sapatinho aí, meu filho, de volta no pezinho, porque Deus escolheu, sim, o Brasil para ser a ponta de lança da última onda missionária dos últimos dias, e nós não temos dúvida, não me cremos isso, e sabemos que Deus o fará, mas sabemos que Deus quer uma igreja que, antes de sair fazendo, vai primeiro edificar a sua identidade, restaurar a sua identidade, que é uma igreja que ministra diante dele. Que é uma igreja que se apresenta diante dele. Que é uma igreja que não lê a Bíblia para ter uma boa palavra no domingo. É uma igreja que ora e lê a Bíblia porque quer conhecer o amado, quer conhecer o seu Senhor. Então, olha a loucura. Muro caído, irmão, significa estar exposto aos inimigos. Mas Deus está mais interessado na restauração do nosso coração e da nossa identidade do que destruir inimigos e nos proteger dos nossos inimigos. Porque eu também disse aqui, irmãos, na semana passada, que se não houver um espírito de assembleia solene, muito em breve, eu não estou falando de evento, não. Venha para a primeira assembleia solene, a gente marca o dia que Deus vai derramar o Espírito dele. Ó Deus, aqui no dia 20 de maio, viu, Jesus? Dia 20 de maio, 9h30, a gente alugou o estádio, foi muito caro, então o senhor trata de vir, porque isso aqui deu trabalho demais, esse palco aqui, essa tela de LED, essa fumaceira, essa luz colorida, então esse trem foi caro demais. Só faz favor de descer aqui, que agora é um tempo... Não, irmãos, não. A nossa agenda não é a de Deus, não. Não fica marcando evento achando que ele vai vir, porque não é assim, não, meus irmãos. Pega os seus filhos, entra para dentro do quarto e começa a clamar. Se você não é casado e não tem um filho, chama amigos, chama irmãos, fecha a porta da comunidade, porque Deus vai falar uma coisa muito séria. Deus não vai sair distribuindo poder como se ele fosse Merlin. Não tem varinha mágica. As pessoas falam muito de batalha espiritual. Eu não sei se vocês já fizeram isso, não. Acho que ninguém fez isso aqui, não. Só eu. E marchou na praça. E tocou chofar. Jogou sal no rio. Jogou vinho. Jogou azeite. Enterrou Bíblia. Tá tudo do mesmo jeito.
Tem 10 anos que o povo está enterrando Bíblia aqui em Goiânia, mas a cidade tem de mal a pior. O povo acha que o diabo tem medo de chofar. Não sei, alguém ensinou em algum lugar que se tocar chofar, o diabo vai falar... Não, hein? Ai, estão marchando. Ui, que medo. Eu quero... Olha, irmãos, eu nem vou cobrar mais, viu? Que a minha aula é cara. Eu nem falei para Edilson e Ivonete o preço aqui da aula, que eles não estão nem sabendo, mas é caro. Então, eu vou dar uma de graça aqui para vocês. Eu vou ensinar vocês o que é batalha espiritual. Aleluia, glória a Deus. Quem quer receber aqui, como é que se faz batalha espiritual? Então, vamos lá. Batalha espiritual é 2 Crônicas 7:14. E não tem conversa, e não tem grito, e não tem marcha que substitua 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é batalha espiritual, irmãos. Não tem outro caminho. O diabo não tem medo de grito, não, mas ele tem medo de um crentinho, de um irmãozinho, prostrado entre o poste e o altar, rasgando o seu coração, e não apenas as suas vestes. Ah, como ele tem medo disso. Como ele tem medo. Então eu quero dizer uma coisa, irmãos. Não vai ter avivamento e não vai ter poder se o Senhor não encontrar um povo entre o pórtico e o altar, restaurando a sua identidade como uma igreja sacerdotal nos últimos dias. Não haverá. Não sei se para vocês isso é uma boa notícia ou uma notícia ruim. Mas palavras de ordem, gritos de guerra, não vai trazer o poder que Deus vai liberar nos últimos dias, mas um povo humilhado diante do Senhor. Vai sarar a terra. Vai restaurar a terra. Então, se tem uma coisa que a igreja evangélica brasileira precisa é de lágrimas. É de restauração do altar. É restaurar o altar. Porque quando o altar é restaurado, preste atenção nisso. Lembra da ordem? Altar, casa, muro. Quando o altar é restaurado, então a casa também é restaurada. E a casa fala da igreja. Se o altar fala de identidade, a casa fala de igreja. A casa fala dessa restauração, Vamos lá para Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios. Capítulo 3. Eu falo que Efésios é assim, gente, ó. Efésios é assim. Paulo teve um surto de glória e aí ele escreveu Efésios. Paulo foi na estratosfera, ele entrou lá no terceiro céu, aí escreveu Efésios e veio de novo para a Terra. Olha o que diz aqui, no capítulo 3. A partir do versículo 9. Ele diz assim, isso é muito poderoso, irmãos, preste atenção nisso. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde o século esteve oculto, que tudo criou, em Deus, perdão, que tudo criou. Olha,
Olha o que Paulo está falando. Que Deus tinha um mistério. Ele tinha um presente assim guardado. E agora chegou o tempo de revelar esse mistério. E de que mistério Paulo estava falando aqui, irmão? Não é aquele mistério lá da vigília, lá antigamente, não. É mistério, não é mistério. Não, não é, esse não é um mistério, não. Qual que é esse mistério? O Filho. A encarnação do Filho. É um mistério que esteve oculto. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aqui eu quero fazer um parêntese. Como é que Jesus era antes de encarnar, hein? Já parou para pensar nisso? Que antes dele descer, ele não tinha corpo, era só espírito. E aí ele ganha um corpo. Isso olha, às vezes eu fico sem dormir pensando nessas coisas. Eu só sei de uma coisa, irmãos, ele mudou. Ele mudou assim, de um jeito que o Salmo 24, que é um salmo profético que fala de Jesus glorificado entrando nos céus depois da ressurreição, os anjos falam assim, quem que é esse rei da glória? Quem é esse rei da glória? Hã? O Senhor forte, poderoso Senhor. Ele está diferente. Ele agora é carne e osso. Ele tem corpo físico. Esse é um mistério que esteve oculto e que agora há de ser revelado nos últimos dias. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu vou falar de mim, tá? Eu quero uma revelação de quem ele é, porque eu já li muito livro, eu já fui em muitos eventos, já fiz muito seminário, mas eu quero uma visão de Jesus, eu quero ver Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, tanta música falando que é para queimar, né? O Fernandinho jogou muita água na gente, era chuva, 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 aí agora é queimar. Agora o negócio agora é queimar. Eu, particularmente, gosto mais de chuva, porque eu gosto mais de frio, assim, né? Aí essas músicas que falam de chuva, eu gosto mais, né? Eu moro em Goiás, mas eu tô aqui em Goiânia, um calor, então... Mas, irmãos, olha que coisa. Vem comigo aqui. Jesus se encontra com os 2 discípulos ali no caminho de Emaús. E os coitados tá ali tristes, porque Jesus tinha morrido. Parece que aquele plano assim, que a gente ia ser obreiro da igreja de Jesus, que a igreja do pastor Jesus ia bombar, eu achei assim, que eu ia ser dos 12 dele, e aí eu ia ser um trem tremendo. Aí Jesus morreu, e os dois estão ali desanimados na estrada de Emaús. E Jesus aparece para os dois ali e falou, o que vocês estão conversando? Ele falou, você é estrangeiro aqui, não está sabendo? Ele, não, que? De Jesus, que era profeta, e aí morreu, e aí aquela coisa toda. E aí a gente pensava que ele ia fazer alguma coisa e não deu certo. E aí ele fala assim, nécios, tardios de crer. Aí Jesus começa a explanar. E aí eles entram, Jesus entra com eles chamam Jesus para ceiar, eles entram com Jesus ali na ceia com Jesus, aí os olhos abrem, e eles veem o Filho, e aí Jesus desaparece. Aí ele fala assim, por acaso o nosso coração não ardia enquanto ele falava? Então é uma geração que está ardendo, mas não está vendo. Então a gente está cantando muito para arder, mas agora a gente precisa do Espírito Santo para abrir os olhos, porque ficar ardendo e não ver Jesus não vai adiantar. O mistério que esteve oculto precisa ser revelado. Irmãos, você acha que o evangelho que vai ser pregado nos últimos dias é aquele evangelismo que a gente fazia lá? Irmãos, eu já fiz muito evangelismo, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Eu fui jocumeiro, irmãos. Eu fui líder de King's Kids muitos anos. E tivemos experiências tremendas. Foi maravilhoso, irmão. Mas um dia que a gente estava fazendo uma peça, num evento aqui em Goiânia, que eu vi o Beto repetindo a peça igualzinho do que a gente estava fazendo, eu falei, peraí, sim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque quando a igreja ajunta, quando a igreja se reúne, o testemunho do coletivo da igreja é aquilo que Jacó, quando ele vê uma escada e anjos subindo e descendo, ele fala, quão terrível é esse lugar, e eu não sabia que aqui é Betel, aqui é a casa de Deus. Irmãos, quando a igreja reúne, o lugar é terrível para os demônios, o lugar é terrível para os pecadores. Oh, Deus! Nós precisamos de novo desse ajuntamento terrível em que o cavode, a presença e o peso desce. É por isso que eu parei de cantar certas canções. Eu amo aquela música. Vem com o peso da tua glória. Mas eu estou cantando essa música com medo, assim, com temor. Sabe por quê? Porque quando o cavode desce, eu não estou falando de onipresença, não, porque Jesus está aqui, está aqui. Eu estou falando de presença manifesta. Porque quando o Senhor descer num culto, Goiânia inteira vai saber que ele desceu. Quando o Senhor descer em um culto nas nossas cidades, a cidade saberá. Porque não vai ter lata vazia gritando, vai ter presença, vai ter peso, vai ter Shekinah. E tudo que nós queremos é preparar um lugar para ele descer e ser revelado. E a gente sair de cena, e a gente sair e deixar Jesus entrar pelas ruas das nossas cidades. E pode ter certeza de uma coisa, a glória do que ele fará nos últimos dias, ele não a dividirá com ninguém. Ninguém. É isso que uma igreja sacerdotal faz. Ela prepara o lugar para a presença. Porque Deus precisa de uma casa para descer. Então o altar tem que ser restaurado para que a casa seja levantada. Eu não estou falando de estrutura física, Jesus não morreu por tijolos, eu estou falando de uma casa de pedras vivas, que é a igreja. E que nos últimos dias vai escandalizar aqueles que não estiverem se preparando no Espírito Santo, porque Deus descerá de maneira selvagem, tremenda, indomável nos últimos dias. E aquela pessoa que dizer, eu tenho um mapa, eu sei o que vai acontecer, foge dela, é falso profeta. Porque ninguém tem o mapa e o caminho daquilo que Deus vai fazer nos últimos dias. É tremendo, sairá do nosso controle. Sairá. É gente sendo transladada, é gente que está aqui na China, vai para o Japão, que está no Japão, vai para o Canadá. É isso que vai acontecer nos últimos dias. A mensagem do evangelho dos últimos dias é o evangelho do reino, não apenas o evangelho da salvação, mas isso é uma outra história que fica para um outro dia, porque o evangelho do reino é diferente do evangelho de salvação, mas eu não vou entrar nisso aqui agora, senão... Meu Deus, já são 9h15. Ó, Senhor. Então, vamos lá. Vamos voltar para Efésios aqui. Vamos ler de novo a passagem 9 e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Olha isso, irmãos, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Deixa eu te escandalizar. A revelação que a igreja vai ter de Jesus nos últimos dias é tão poderosa que nem os anjos que estão diante do trono agora, nesse momento, a possuem. E anjos e demônios vão descer
para ouvir o que a igreja vai dizer a respeito do Filho nos últimos dias. Olha só, principados e potestades receberão o impacto da revelação de Jesus que vai vir da igreja. Essa é a mensagem dos últimos dias. Uma mensagem que vai impactar até os principados e potestades nos céus. Oh, Deus. Esse é o evangelho dos últimos dias. Essa é a mensagem que vai sair dessa igreja. Porque aí, com o altar restaurado, com a casa restaurada, então os muros poderão, então os apóstolos e profetas que prefigurados no ministério de Neemias, então vão poder levantar os muros, porque muro fala de proclamação às nações, muro fala de anunciação às nações, ou seja, não haverá um anunciamento nas nações, não haverá envio se o altar e a casa não estiverem restaurados, porque se não tiver altar e não tiver casa, nós não teremos uma mensagem para as nações dos últimos dias. Se nós não tivermos altar e casa, os muros não poderão ser levantados. Não haverá uma palavra profética com poder para preparar o caminho do Senhor. E tudo começa, irmãos. Tudo começa com um povo se reunindo e se juntando em nome do Senhor para clamar, orar e esperar nele. Então eu vou, para concluir a aula de hoje, eu quero transmitir para vocês um pouco, né? Porque eu quis transmitir um pouco a importância da restauração desse sacerdócio na igreja nos últimos dias. A necessidade da restauração desse ofício eterno, que é a tarefa sacerdotal, porque é esse lugar que vai dar à igreja a mensagem profética dos últimos dias. E a mensagem profética dos últimos dias é: Jesus é não apenas o Salvador, mas ele é o Senhor. Ele vai reinar. Ele vai governar. Irmãos, o problema é que a gente está primeiro ensinando para as nações que Jesus salva, sem primeiro ensinar para as nações que ele é o Senhor. Porque se as nações não se submeterem ao senhorio dele, eles também não vão poder receber aquilo que ele pode dar, aquilo que ele pode oferecer e aquilo que ele vai fazer nos últimos dias. Então, meus amados, eu quero só concluir agora, partindo para o encerramento, para um texto que eu li na segunda-feira e eu queria ler aqui com vocês também para concluir essa aula, que se encontra em Êxodo, no capítulo 19. Vai ser a última passagem que eu lerei nessa noite de quinta-feira. Êxodo, capítulo 19. Que mostra o sonho que vem desde o Éden, né? O Senhor resume nesse versículo o sonho do Éden, né? O sonho que vem desde o Éden, desde Adão, né? Quando ele diz aqui no capítulo 19, a partir do versículo 3, né? Ele diz: e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz,
e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular em todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Deus aqui desceu para se casar com o povo. E nós sabemos que o povo não quis ouvir Deus. Então, aquela tarefa que era para Israel fazer, agora está sobre nós. Sermos um povo que vai atrair as nações da terra para o Senhor. E aqui, irmãos, eu quero concluir fazendo um apêndice, né? O grande teste, irmãos, mas essa vai ser uma aula para um outro momento, um outro dia. O grande teste do nosso evangelho é Israel. O grande teste do nosso evangelho são os judeus. Porque o Senhor diz que o nosso evangelho tem que causar ciúme nos judeus. Por enquanto, a gente está causando só repulsa. Mas vai chegar um dia que o nosso evangelho será tão poderoso. E esse dia está chegando. Que os judeus vão querer. Os ramos naturais vão voltar novamente a ser reenxertados. Então, judeus e gentios vão formar uma única noiva nos últimos dias, preparada para o casamento. E tudo começará com a restauração do altar, a restauração da casa, para que então os muros, a proclamação das nações possa então ser levantada. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos levantar esse lugar. E se a gente tiver que parar as nossas agendas, se nós tivermos que parar nossos eventos, irmãos, para restaurar isso, nós vamos ter que fazer. Se nós não fazemos, Deus levantará outros. Mas eu creio que esse é o tempo. E eu creio que é comigo. Eu creio que seremos nós a fazer essa grande tarefa para os últimos dias. E então eu queria terminar a minha fala, né, com vocês hoje, né? E assim como eu vou fazer com a outra turma também, eu vou, na próxima aula, eu quero falar com vocês sobre como a gente, né, como isso acontece, né, de forma mais prática, como essa igreja sacerdotal se reúne e ora. É uma reunião de oração? Como é que funciona isso? Então, eu quero entrar um pouco mais com vocês na próxima aula, né? E eu queria, antes de passar para o Edilson e para a Ivonete, eu queria orar, né, com vocês. E eu queria profetizar, irmãos, antes de orar, né? As coisas, elas vão se tornar cada vez mais graves, irmãos. Houve uma tentativa teológica de enganar a igreja, dizendo que as coisas ficariam cada vez melhores, mas esse ensino vai totalmente contra os sermões escatológicos de Jesus. Vai totalmente contra a Bíblia, que diz que os últimos dias serão dias de abalo, de juízos em todas as nações da terra. Então, o coronavírus foi apenas a ponta do iceberg de outros abalos que estão por vir. É tempo de preparação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. É tempo de preparação. É tempo de preparar nossas casas, nossas vidas, nossos irmãos para os últimos dias. Para esse tempo que antecede a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhai para Israel, estejais apercebidos, não se iludam com falsas profecias, preparem-se para a guerra, preparem-se para a batalha, preparem-se para os últimos dias. Eu vou falar aqui um pouco, na próxima aula, eu vou profetizar um pouco sobre a questão de sinais para os últimos dias. A gente precisa estar atento quanto a isso, irmãos, para que a gente não seja levado para um outro ensino no que tange a escatologia, né? Dizendo que não, essa coisa que a gente vai melhorando a sociedade, de que a gente vai melhorando as coisas, né? De que a gente vai... irmãos, isso não é verdade. Isso não é isso que está na Bíblia e nós temos que nos preparar para os últimos dias, né? Então, eu quero também tentar entrar um pouquinho nas próximas aulas com vocês a respeito dessas coisas, né? Então, quero orar
quero liberar uma palavra de oração para que o Espírito me ajude, ajude vocês a estarmos apercebidos na torre de vigia e sendo empoderados para restaurar os altares que estão caídos ao nosso redor. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar nesse instante por mim e pelos meus irmãos que me ouvem, por cada família representada nessa noite. Senhor, começa restaurando o altar do nosso homem interior, restaura o altar individual no meio da igreja, restaura o altar coletivo nesses dias. Senhor, vem com teu espírito de profecia e abre olhos, remove a sonolência, tira a escama dos nossos olhos espirituais, a cera dos nossos ouvidos espirituais, remove toda anestesia, todo topor. Ó Deus, que porventura possa ainda estar sobre os nossos sentidos espirituais e nos acorda para aquilo que o Senhor quer fazer nesses últimos dias, nos abala, chama a nossa atenção, nos dê sonhos, ó Senhor, em nome de Jesus, e nos ajuda a entender que o teu reino tem uma ordem e tem princípios, e que o Senhor não vai fazer nada até que o Senhor tenha um povo que restaure o altar, e que esteja entre o poste e o altar, clamando, restaurando, chamando as famílias, chamando os discípulos, chamando os filhos para estarem nessa posição nos últimos dias. Ó Deus, remove todo sono, remove toda a nossa negligência. Livra-nos, ó Deus, de querer levantar os muros sem que antes o altar e a casa também estejam de pé e restaurados. Ajuda-nos a perceber o teu plano. Revela-nos a tua agenda para esses dias, Senhor. Levanta-nos como um povo sacerdotal nesses últimos dias, que antes de eu buscar o serviço, o dom, e qual é o meu lugar nessa tarefa, que eu busque restaurar primeiro a minha identidade individualmente e coletivamente, como um povo sacerdotal nesses últimos dias. Ó Espírito, ajuda-nos. Ó Espírito, salva-nos. Ó Espírito, abre os nossos olhos nesse tempo do fim. É a minha oração, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Irmãos, que Deus abençoe. Obrigado pela paciência em ouvir. E, Ivonete, só antes de te passar, tá? A viagem que eu faria não vai ser mais na semana que vem, então a gente continua na semana que vem, ok? Nos mesmos horários. Então, Ivonete, eu passo aí para você, para o Edilson. Que Deus abençoe todos os irmãos em nome de Jesus. Na verdade, depois que a gente escuta o pastor Daniel falando, fica difícil da gente tentar acrescentar alguma coisa, né? Segunda-feira foi uma palavra tremenda, muito impactante. O pessoal que participou comentou muito, ficou impactado. Tenho certeza que essa palavra também hoje mexeu muito com a gente, né? E uma das coisas que o pastor Daniel disse, quando ele citou o texto de Crônicas, né? Eu lembrei de algo que eu ouvi há poucos dias, de um homem de Deus, o sogro do Judson de Oliveira, ele dizendo assim que o verdadeiro É o Thomas, né? Isso. É o Thomas Pedley, né? Isso. Ele diz assim que o verdadeiro avivamento só vem quando há arrependimento, quando há choro, lágrimas, né? Então, meu Deus, uau, tremendo demais. E realmente, irmãos, assim como foi segunda-feira, hoje nós não vamos abrir para perguntas e nem comentários, porque eu tenho certeza que, pelo menos dentro de mim, tá assim, chacoalhado, sabe? De querer agora ir para os pés do Senhor e chorar e buscar a Ele, porque depois de tanta coisa que a gente ouviu aqui, nosso espírito está assim, incendiado de querer o Senhor, de estar com Ele, de falar com Ele a respeito de todas essas verdades que nós ouvimos aqui hoje. Então, que esse hoje seja esse gostinho de quero mais, e semana que vem a gente continua
e aprofunda nesse assunto. Amém? Vai ser Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém. Fica com Deus. Paz. A paz, Deus abençoe. Tchau, tchau. Bom descanso. Deus abençoe. Obrigada. Essa aí Deus mexeu. Essa Deus pegou. Aí a pessoa Deus te abençoe. aí a pessoa que tá com... Deus abençoe, Ivonete. Deus abençoe.